Olá, meus queridos amigos da Verbo, como é que estão? Tudo bem? Pessoal, um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Nós vamos tratar neste nosso bate-papo de 3 temas importantíssimos, decisivos, aí na sua preparação para os concursos das carreiras jurídicas. Eu quero inicialmente me apresentar rapidamente. O meu nome é Maurício Ferreira Cunha, sou juiz de Direito, junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Sou titular de uma vara de juizados especiais na linda comarca de Poços de Caldas. Também sou professor de Direito Processual Civil, mestre e doutor em Direito Processual e sou coordenador do nosso curso preparatório para a magistratura estadual aqui da Verbo Jurídico. Pessoal, feita esta breve apresentação, vamos ao que interessa, né? Vamos tratar desses temas tão importantes na nossa preparação para os concursos para as carreiras jurídicas. Eu escolhi 3 teminhas, nós vamos dividir em 3 bloquinhos esse nosso bate-papo. O primeiro será a jurisdição, tá bom? Começamos então falando de jurisdição a partir de agora. Meus amigos, se nós voltamos um pouquinho então nos bancos acadêmicos, né, ou podemos voltar bastante nos bancos acadêmicos, porque principalmente as lições que nós temos no primeiro, no segundo período da faculdade, nós vamos nos recordar de um conceito clássico de jurisdição, que nos é dado pelo próprio direito romano. Quando nós pegamos a etimologia da palavra, a origem da palavra jurisdição, nós vamos recordar que ela é nada mais, nada menos do que a junção de 2 palavrinhas em latim, né? Iuris mais dictio. Dictio de dicção, de dizer. Então, se nós juntarmos as 2 palavrinhas, nós poderíamos afirmar que jurisdição nada mais é do que dizer o direito. Mas esse conceito é um conceito muito simples, é um conceito já ultrapassado. E ultrapassado por quê? Porque o conceito de jurisdição foi evoluindo ao longo dos anos, ao longo dos tempos, até mesmo em razão do próprio Estado, a forma de comportamento do Estado. Nós precisamos compreender também que quando nós falamos de poder, poder é uno. O que nós temos, na verdade, são 3 funções que advém do exercício do poder. Uma delas é a função jurisdicional. A outra é a função legislativa e a outra é a função executiva. É o que Montesquieu nos ensina, quando nós lemos o espírito das leis. Nós fizemos durante um tempo, uma interpretação distorcida. Montesquieu nunca disse que nós teríamos 3 poderes. Na verdade, são 3 funções e poder é uno, né? Poder é uma coisa só. Dito isso, queridos amigos, eu trago aqui um conceito da doutrina contemporânea, da doutrina moderna, a respeito do que seria jurisdição. Uma definição, como é que nós poderíamos trabalhar o conceito, a definição de jurisdição. É essa aqui, pessoal. Vamos colocar na telinha e a gente vai destrinchando um pouquinho ela, tá bom? Vamos lá. Aí está, pessoal. Eu já começo dizendo que jurisdição é uma função, não é um poder. Jurisdição é uma função atribuída a um terceiro imparcial e desinteressado. Vou colocar um tiquezinho aqui e a gente trabalha um pouquinho, então, essa primeira parte do nosso conceito. Por que jurisdição é uma função atribuída a um terceiro imparcial e desinteressado? E aí a gente já extrai a característica da substitutividade. Porque o Estado chama para si, a partir de um determinado momento histórico, ele chama para si a responsabilidade de exercer a função jurisdicional. E assim o faz através daqueles regularmente investidos no cargo, que são aqueles juízes aprovados em concursos públicos de provas e títulos, aqueles nomeados pelo 5º Constitucional, conforme artigo 94 do nosso texto maior, aqueles que são nomeados pelo chefe do Executivo Federal para os cargos de ministros do Supremo, ministros também do Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, quem acaba exercendo a função jurisdicional é um terceiro imparcial e desinteressado. E assim o é, evidentemente, porque se ele for interessado, nós comprometemos a questão da imparcialidade. É por isso que nós temos causas de impedimento, causas de suspeição, por exemplo, previstas no nosso Código de Processo Civil, os artigos 144, 145 do nosso CPC. E essa característica da substitutividade significa dizer que, quando o Estado chama para si essa responsabilidade, o que é que está acontecendo? De exercer a função jurisdicional, o comando decisório,
o conteúdo da decisão, seja uma sentença, uma decisão interlocutória, uma decisão monocrática de um relator, um acórdão, o conteúdo desta decisão, evidentemente que substitui a vontade das partes. As partes não buscaram o judiciário, não é verdade, não é? Na verdade, uma buscou primeiro e a outra acabou depois sendo citada para compor aquela relação jurídica processual. A partir do instante que nós temos essa relação jurídica processual, invocando a teoria, né, dos pressupostos processuais, invocando Oscar von Billow principalmente, a partir do momento em que nós temos autor, réu, estado juiz, determinando citação do réu, citação válida, o feito desenvolvendo regularmente, a partir do momento em que nós tivermos uma decisão, esta decisão, o conteúdo do comando decisório substitui a vontade das partes. Não é a vontade do juiz que substitui a vontade das partes, mas sim a vontade do conteúdo da decisão. Eu chamo isso de conteúdo decisório no sentido mais lato. Sabem por que eu falo isso, amigos? Porque já caiu em prova objetiva alternativas mencionando que quando nós falamos de substitutividade da jurisdição, nós estamos falando em substituir a vontade das partes pela vontade do juiz, o que não é verdade. Perfeito? Vamos voltar então ao nosso conceito, para a gente ver os demais itens. Aí está, pessoal. Função, então, atribuída a um terceiro imparcial e desinteressado. Daí advém a questão da substitutividade. Vale a pena um destaque aqui. Na letra B, de realizar o direito de modo imperativo. E aí nós extraímos a outra característica da jurisdição, qual seja a imperatividade. A partir do instante em que eu busco o exercício da função jurisdicional, evidentemente que todo e qualquer comando ali proferido terá força imperativa. Ou seja, as partes se sujeitam ao que está ali. Não há discussão. Claro que a possibilidade de, eventualmente, numa decisão, você interpor um recurso e tentar uma modificação, seja, né, por exemplo, junto ao próprio juízo, se for embargos de declaração, juízo prolator, ou mesmo até junto a um tribunal hierarquicamente superior, como, por exemplo, ocorre na apelação, que é interposta em face de uma sentença. Então, a ideia da imperatividade tem a ver também com a ideia da coercitividade. É preciso que se respeite o comando decisório. É preciso que se acate o comando decisório. Daí a característica da imperatividade. Por quê? Porque através do exercício da função jurisdicional, eu realizo o direito de modo imperativo, no sentido mesmo, né, de força. E como que essa realização do direito de modo imperativo se dá? Vamos ao conceito novamente, pessoal. Vejam só. Está na letra C. Se dá através do reconhecimento, se dá através da efetivação, essa realização do direito, ou da proteção de determinadas situações jurídicas. Não é por outro motivo, complementando essa letrinha C, meus queridos amigos, dentro desse raciocínio linear que nós estamos trazendo, não é por outro motivo que nós falamos em processo de conhecimento, narra mihi factum, dabo tibi ius, me narre o direito, que eu te dou, me narre os fatos, perdão, que eu te dou o direito, né? Isso é um brocardo latino de muito tempo. É aí que entra a ideia do conhecimento. Por outro lado, a partir do instante em que nós temos uma resposta que venha através do processo de conhecimento, nós precisamos materializar essa resposta estatal, esse comando decisório. E a gente materializa através de atos executivos. Por isso que nós temos a fase de cumprimento de sentença, relativamente a uma obrigação de pagamento de quantia, de fazer, de não fazer, de entregar coisa, não é? Por isso a gente fala efetivando situações jurídicas. E se nós não tivermos um processo de conhecimento anteriormente, nós também temos a possibilidade da execução de título extrajudicial, tendo em vista um rol exemplificativo mencionado lá no artigo 784 do nosso CPC e também protegendo situações jurídicas. Quando a gente fala de proteção de situações jurídicas, nós estamos trabalhando muito com a questão temporal. E é aí que entram as tutelas provisórias, né? Entram as tutelas provisórias tanto de urgência, que são caracterizadas pela tutela antecipada e pela tutela cautelar, como também a tutela de evidência. Então, voltemos ao nosso conceito. Vamos lá, nós estamos já terminando, amigos. Olhem só, através do exercício da função jurisdicional, que é atribuída a um terceiro imparcial e desinteressado, eu realizo o direito de modo imperativo, como?
reconhecendo, efetivando, protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas. E quando nós falamos de situações jurídicas concretamente deduzidas, nós estamos dizendo do quê? Não só de uma lesão a algum direito, mas também de uma ameaça a algum direito. É por isso que nós falamos, por exemplo, em mandado de segurança preventivo, habeas corpus preventivo, há uma ameaça de que algum direito venha a ser cerceado. Falar em situações jurídicas concretamente deduzidas não significa tão somente a lesão. Significa também proteger a ameaça. É por isso que nós temos o chamado princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, esculpido no artigo 5º, inciso 35 do nosso texto maior e repetido no caput do artigo 3º do nosso CPC. Agora a gente finaliza o conceito. Vamos lá, pessoal. Voltando então para a telinha. Em decisão insuscetível de controle externo, porque é o próprio judiciário que se controla. O judiciário não é controlado por alguma outra função, nem pela executiva, muito menos pela legislativa, e é através da jurisdição que nós temos essas decisões insuscetíveis de controle externo com aptidão para tornar-se indiscutível. E entra aí uma outra característica da jurisdição, que é a definitividade. Por quê? Porque é através do exercício da função jurisdicional, e aqui nós completamos o nosso conceito, que nós teremos a chamada coisa julgada material, que é o que todos nós buscamos, não é? Quando nós buscamos o poder judiciário, nós queremos coisa julgada material, não queremos coisa julgada formal, nós queremos uma coisa julgada dentro e para fora do processo. É daí que vem a ideia da coisa julgada material, chamado fenômeno extraprocessual. A coisa julgada formal, ela é endoprocessual. Vejam como o conceito de jurisdição efetivamente mudou, né, amigos? Finalizando essa abordagem rápida, nós dizíamos que jurisdição representava dizer o direito, quando na verdade nós precisávamos também, é claro, modificar esse conceito em razão da alteração da própria estrutura do Estado, a composição do Estado. E esse é o conceito, na minha opinião, mais razoável que nós temos hoje na doutrina. Eu trago aqui para vocês já com algumas características da jurisdição. Outro ponto importante, bastante cobrado em termos de estudos, né, quando nós nos preparamos para os concursos das carreiras jurídicas, e que está relacionado à jurisdição, são os chamados equivalentes jurisdicionais. Opa, Maurício, já vi isso em alguns editais, e é verdade. Equivalentes jurisdicionais, como o próprio nome sugere, o professor Fred Didier Júnior trabalha muito bem isso, inclusive no seu curso de Direito Processual Civil. Nada mais são do que formas não jurisdicionais de solução de conflitos. Daí porque são chamados de equivalentes, não de jurisdição propriamente. São soluções alternativas que acabam funcionando como uma verdadeira técnica de tutela dos direitos, resolvendo conflitos ou, às vezes, certificando situações jurídicas. Não são definitivas. Os equivalentes jurisdicionais, o que advém dos equivalentes jurisdicionais não é definitivo. Por quê? Porque pode ser submetido ao controle jurisdicional. E quais são esses equivalentes jurisdicionais tratados pela doutrina? São esses aqui, vamos dar uma olhadinha na tela, amigos, vejam só. Nós temos a autotutela, a gente vai falar rapidamente um pouquinho de cada um deles, a autocomposição, julgamento de conflitos por tribunais administrativos e vamos falar um pouquinho também a respeito da arbitragem. Penso que seja importante a gente fazer uma lembrança, na verdade, né? Porque eu sei que todos vocês se recordam muito bem, sabem o que é que significa cada um desses, equivalentes jurisdicionais. Comecemos então, meus amigos, falando um pouco da autotutela. Quando a gente fala de autotutela, muita gente vai falar assim, nossa, Maurício, mas autotutela, a gente tem ainda resquícios da autotutela no nosso ordenamento? Eu diria para vocês, meus queridos amigos, não só no Brasil, né, nós temos em ordenamentos de outros países esses resquícios da autotutela. E é importante por quê? Porque o Estado não consegue ser onipresente, onisciente. O Estado não consegue fiscalizar toda e qualquer situação dentro de um prazo que seja razoável. E ele não consegue agir. Ele não consegue desempenhar as suas funções e por isso ele
ainda reconhecendo, né, e é até uma forma de humildade, podemos dizer assim, legislativa, reconhecendo que ele não consegue estar presente em todos os lugares, ele ainda autoriza que o próprio sujeito exerça a autotutela, que é uma das formas, talvez a forma mais antiga de solução de conflitos. Quem é que não se recorda, né, da lei das 12 tábuas, olho por olho, dente por dente? O que a autotutela o que ela na verdade acaba consistindo, melhor dizendo, meus queridos amigos, é no sacrifício integral do interesse de uma das partes envolvida no conflito em razão do exercício da força, que é a imposição de vontade, pela parte vencedora. Por isso que a gente costuma dizer que é uma solução, em regra, vedada, né, nos ordenamentos jurídicos, principalmente dos países, ordenamentos jurídicos civilizados, podemos assim afirmar, né, dos países que prestigiam, né, o chamado Estado democrático de direito. E são situações que podem ser revistas amplamente pelo Poder Judiciário. Dentro do nosso ordenamento, nós temos, por exemplo, né, umas situações que caracterizam a autotutela. Nós temos a legítima defesa no Código Civil, no artigo 188, inciso 1º. Nós temos o chamado desforço imediato, esse é o exemplo mais comum de autotutela, lá no artigo 1210, parágrafo 1º do Código Civil, que permite que o cidadão que está sendo esbulhado, por exemplo, né, na sua posse, se defenda. Porque o Estado não vai conseguir estar ali em tempo hábil para poder socorrer, mas se defenda de uma maneira moderada, não é? O desforço imediato tem previsibilidade já há bastante tempo, permitindo que aquele que tenha sido, eu apenas usei esse exemplo, que é um exemplo bastante trazido pela doutrina, né? O esbulhado, aquele que esteja sendo esbulhado na sua posse, possa se defender ali sem a necessidade de invocar o Poder Judiciário. Mas nós temos também o direito de greve, o direito de retenção, nós temos o estado de necessidade. Guerra também se caracteriza como autotutela. A explicação, repito, meus amigos, para isso é que o Estado não é onipresente, ele é impossível que ele esteja em todo lugar e a todo momento para solucionar essas violações de direito, né, ou essas ameaças ao chamado direito objetivo. São situações excepcionais e que têm autorização legal. Perfeito? Maurício, já caiu perguntinha de autotutela em prova objetiva? Várias vezes. Perfeito? Vamos lá, pessoal. O segundo equivalente jurisdicional que eu mencionei para vocês ali foi a autocomposição. Aí a gente difere bastante, né, da autotutela. Por quê? Na autocomposição, nós temos um consentimento espontâneo de um dos contendores em sacrificar o interesse próprio total ou parcialmente, vai depender da situação, em favor do interesse alheio. Por isso que é diferente do que nós temos em relação à autotutela. Eu diria que a autocomposição ela pode ser chamada de um gênero do qual são espécies. A transação é uma forma, né, de autocomposição. A transação ela implica em concessões mútuas, nós sabemos, não é? A solução é dada pelas partes, cada uma delas faz concessões recíprocas. Tanto que quando nós temos uma transação como forma de autocomposição, o juiz, obviamente, que vai homologar e vai extinguir aquele feito com apreciação de mérito. É o que estabelece o artigo 487, inciso 3º, letra B do nosso CPC. Uma outra espécie de autocomposição é a renúncia, né? Na renúncia, diferentemente da transação, onde nós temos concessões recíprocas, na renúncia não há concessões recíprocas, apenas unilateral, né? Por parte do autor ou por parte do réu. Ué, Maurício, o réu renunciar? Abrir mão do seu direito? Verdade, o réu não pode reconvir? Não é? A reconvenção não tem natureza jurídica de ação, não é um contra-ataque. Então a renúncia se caracteriza quando nós não temos concessões recíprocas, apenas unilateral, e pode ser tanto por parte do autor quanto por parte do réu, que abdica da sua pretensão voluntariamente. Também é uma forma de resolução do mérito, né, de extinção do feito com apreciação do mérito, artigo 487, inciso 3º, letra C, do nosso CPC. E uma outra situação, para a gente fechar a autocomposição,
que também é uma forma de autocomposição, é a submissão. A submissão nada mais é do que um reconhecimento da procedência do pedido. É uma forma de autocomposição. Eu reconheço a procedência do pedido que foi formulado pela parte adversa. E esse reconhecimento jurídico da procedência do pedido pode se dar tanto pelo réu, reconhecendo a procedência do pedido formulado pelo autor, quanto pelo autor, que pode reconhecer a procedência do pedido formulado pelo réu na reconvenção. A gente sempre imagina, né, pessoal, na questão da renúncia, só o autor que vai abrir mão. Não, o réu pode também. E no reconhecimento jurídico da procedência do pedido, a gente imagina só o réu que reconhece. Não, o autor pode reconhecer, porque o réu pode formular um pleito reconvencional. Também tudo isso está no 487, que é o artigo que trata das chamadas sentenças definitivas, 487, inciso 3º, letra A do nosso CPC. Amigos, além da autotutela, vamos ver se a gente lembra bem, hein? Além da autocomposição, nós temos mais 2 equivalentes jurisdicionais. O terceiro equivalente jurisdicional, que eu mencionei naquele quadrinho para vocês, é o julgamento de conflito por tribunais administrativos. Aqui, amigos, no Brasil, diferentemente, por exemplo, de Portugal, nós não temos a jurisdição administrativa. Seria muito bom que nós tivéssemos, não é? Tribunais administrativos. Formalizados, né? E, obviamente, que atuassem através de procedimentos estabelecidos na jurisdição administrativa. Mas nós temos tribunais administrativos, como, por exemplo, o Tribunal Marítimo, os tribunais de contas, as agências reguladoras, o CAD, né? São tribunais administrativos que também resolvem conflitos. Não é? É uma solução estatal, não jurisdicional, de conflitos, podemos assim afirmar. Tá certo, meus amigos? Eu vejo que quando nós falamos de julgamento de conflitos por tribunais administrativos, né? As agências reguladoras, né? ANAEL, Anatel, Anvisa, todas essas agências, o que nós estamos, na verdade, falando é que a decisão de conflito por tribunal administrativo é um exemplo de equivalente jurisdicional. Por quê? Porque não exercem jurisdição, claro, né? Esses tribunais são administrativos, né? Porque também, embora se trate, esse é um outro argumento importante, de uma solução daqueles conflitos por heterocomposição, dada por um sujeito imparcial, diante de uma situação concreta, isso a gente não discute, e tem a possibilidade de interposição de recursos administrativos, faltam-lhes, né, falta para esses sujeitos, e falta também para os tribunais administrativos, principalmente para essas decisões que são ali proferidas, os atributos, né, da coisa julgada material. Coisa julgada material, só o exercício da função jurisdicional. A insuscetibilidade de controle externo, que nós mencionamos no conceito de jurisdição, também falta aos tribunais administrativos, porque eles podem, sim, ser influenciados por um controle externo. É perfeitamente que o judiciário tente controlar esses julgamentos, a depender, evidentemente, da situação. Claro, não estou falando de questão meritória, mas eventualmente algum vício, né, alguma nulidade que possa ter ocorrido num julgamento dado por um tribunal administrativo. Então, a insuscetibilidade de controle externo não é uma característica dos tribunais administrativos, é característica do exercício da função jurisdicional. E o quarto e último equivalente jurisdicional, esse é o mais polêmico. Este, sem sombra de dúvidas, é o mais polêmico. Arbitragem. Pessoal, a arbitragem é regulamentada por uma lei de 1996, a 9.307, que foi modificada no finalzinho de 2015 pela lei 13.129. Ela foi modificada substancialmente. E é claro que essas alterações elas precisam ser destacadas. Antes que a gente fale um pouquinho, né, da própria 9.307 de 96, eu diria que, em termos doutrinários, o que é que prevalece hoje? Prevalece o entendimento de que a arbitragem é equivalente jurisdicional. Maurício, mas a corrente que diz que a arbitragem é jurisdição, propriamente, não vem crescendo? Vem. Mas ainda prevalece aquela parcela da doutrina que diz que a arbitragem
é equivalente jurisdicional. É, sem sombra de dúvidas, o mais polêmico, né, no que diz respeito à sua natureza jurídica. E o que é que a gente precisa destacar dentro da arbitragem? A gente precisa destacar que nós estamos, sem sombra de dúvidas, não é, diante de uma técnica de solução de conflitos, através da qual os conflitantes buscam também, numa terceira pessoa, de sua confiança, a solução amigável e imparcial do litígio. É, portanto, heterocomposição, não compulsória. É uma opção conferida a pessoas capazes, para que elas possam solucionar problemas relacionados a direitos disponíveis. E dentro da arbitragem, nós temos aquilo que nós chamamos de convenção de arbitragem. A convenção de arbitragem, ela se caracteriza, meus queridos amigos, tanto pela cláusula compromissória, quanto pelo compromisso arbitral. Cláusula compromissória e compromisso arbitral. Então, muita gente pode falar assim, o que é que diferencia a cláusula compromissória do compromisso arbitral, que fazem parte, evidentemente, da convenção de arbitragem? A cláusula compromissória, amigos, ela vem mencionada no artigo 4º da 9.307 de 96. A arbitragem é muito cobrada em provas objetivas, não é, pessoal? Nós sabemos muito bem. E lá no artigo 4º, está dito que a cláusula compromissória é aquela que designa, que demonstra, que revela a intenção das partes de resolver disputas futuras por meio da arbitragem, celebrada assim previamente. Eu vou repetir, previamente. A cláusula compromissória é aquela que vem no finalzinho de um contrato que eu firmo com alguém dizendo, olha, caso haja o descumprimento de qualquer dessas cláusulas contratuais, optamos por resolver este inadimplemento junto a um tribunal de arbitragem, né? E não junto ao exercício da função jurisdicional. Eu coloco essa cláusula compromissória no finalzinho de um contrato. Tudo isso previamente. Se ocorrer lá na frente o descumprimento, nós não vamos ao judiciário. Nós vamos a um tribunal de arbitragem. Isso é extremamente importante, pessoal. Isso é extremamente importante. Eu vou dizer por quê. Se nós tivermos tanto uma cláusula compromissória ou um compromisso arbitral, a partir do instante em que haja um descumprimento e alguém invoca o judiciário e não o tribunal de arbitragem, eu já tenho a opção pelo tribunal de arbitragem, seja através da cláusula compromissória, seja através do compromisso arbitral. Mas vamos supor que aquela parte que se vê no direito de cobrar a outra, assim o faça no judiciário. A obrigação da parte ré, assim que for citada no judiciário, é falar, judiciário, por favor, não leve isso adiante. Porque nós optamos por um tribunal de arbitragem. E se a parte ré não assim agir, ou assim não agir, melhor dizendo, se a parte ré assim não agir, isso significa, conforme estabelece o artigo 337, parágrafo 6º do CPC, a aceitação da jurisdição estatal e renúncia ao tribunal de arbitragem, por conta do princípio da cooperação. Perceberam, amigos, que interessante? Quer dizer, é obrigação da parte ré, se ela for acionada, demandada judicialmente, dizer, na contestação, no prazo para a resposta, olha, excelência, por favor, não leve isso aqui adiante, porque nós optamos por um tribunal de arbitragem. Seja quando firmada a cláusula compromissória, que a gente já mencionou aqui, seja quando firmado um compromisso arbitral. Eu falei que a cláusula compromissória está lá no artigo 4º, não é? O compromisso arbitral está no artigo 9º. Se a cláusula compromissória é prévia, ainda não teve um rompimento contratual de algo que está ali mencionado no contrato, o compromisso arbitral é diferente. Está lá no artigo 9º e compreende e se caracteriza por um ato formal e escrito que efetivamente dá início ao processo de arbitragem. Mas por quê? Porque já ocorreu um descumprimento. Já houve um inadimplemento. Na cláusula compromissória, eu falei para vocês, ela é prévia, ela é antes, ela é firmada antes de nós buscarmos efetivamente, não é, o tribunal de arbitragem. Já no compromisso arbitral, é o ato formal escrito que vai dar início ao processo de arbitragem. É basicamente o seguinte, eu tenho um contrato, por exemplo, verbal com alguém, há um descumprimento, e nós convencionamos, imaginando, né?
Nós convencionamos, olha, vamos ao Tribunal de Arbitragem X, lá nós vamos assinar um compromisso arbitral. Por quê? Porque não tinha uma cláusula compromissória antes. Nós vamos lá firmar um compromisso arbitral, assumindo, a partir dali, que como houve o inadimplemento, ele será dirimido por este Tribunal de Arbitragem. Tá certo? Essa é a diferença. A cláusula compromissória é prévia à instauração do litígio, né, junto ao Tribunal de Arbitragem. O compromisso arbitral já ocorreu. Evidentemente, já um descumprimento e, consequentemente, a gente tenta resolver através de um tribunal de arbitragem. Amigos, só para deixar bem claro também, em termos de arbitragem, nós mencionamos anteriormente que para a parcela majoritária da doutrina, a arbitragem é um equivalente jurisdicional. Para o STJ, pessoal, isso é importante porque a depender do tipo de pergunta que é formulada, né, na prova objetiva, a gente tem que estar preparado para isso também. Para o STJ, a arbitragem é jurisdição. Nós temos alguns julgados do STJ e eu destacaria para vocês principalmente o conflito de competência, o CC 111.230 do Distrito Federal. 111.230 do Distrito Federal foi um julgado da segunda sessão do STJ. A segunda sessão ela compreende a terceira turma e a quarta turma e é de relatoria da ministra Nancy Andrighi. O voto vencedor. Isso vem de 2014, esse julgado, tá bom, pessoal? Do ano de 2014. Para a gente poder arrematar a questão da arbitragem, pessoal, importante a gente lembrar de algumas características aqui, tá bom, pessoal? E eu quero colocá-las para vocês na telinha, só para que a gente recorde um pouquinho mais, né, do que envolve a arbitragem. Vamos dar uma olhadinha, por favor. Aí está, pessoal, olha. A possibilidade, primeira característica, né, na arbitragem eu tenho a possibilidade de escolha da norma de direito material a ser aplicada, artigo 2º, parágrafos 1º e 2º, da 9.307 de 96. Nós temos também a questão do árbitro, né, o árbitro na arbitragem, para que ele possa exercer as suas funções, ele precisa ser uma pessoa física e também capaz, conforme nós vimos aí. Não há necessidade de homologação judicial da sentença arbitral. Ela produz efeitos imediatamente. Não se esqueçam, isso também é outra questãozinha, é outro tema, melhor dizendo, que já foi cobrado em provas objetivas, que a sentença arbitral é título executivo judicial. Está lá no artigo 515, inciso 7 do nosso CPC. O árbitro pode decidir, mas ele não tem poder para tomar nenhuma providência executiva. E para a gente fechar essas características, a possibilidade de reconhecimento e de execução de sentenças arbitrais produzidas no exterior, isso é perfeitamente possível, artigos 34 e seguintes. E aqui, amigos, eu vou destacar porque esse talvez seja o mais importante, seja a mais importante dessas características. A possibilidade de declaração de nulidade da sentença arbitral. E aí eu cito os artigos 32 e 33. Porque muita gente vai falar assim, mas Maurício, espera um pouquinho. O judiciário vai se intrometer nas decisões proferidas pelo Tribunal de Arbitragem? Ele pode se intrometer em termos de reconhecimento de nulidade, sim. Sim, meus queridos amigos. A parte interessada, ela poderá pleitear junto ao poder judiciário, competente, a declaração de nulidade da sentença arbitral. Ela poderá, essa demanda, né, essa ação para a declaração de nulidade da sentença arbitral segue o procedimento do nosso CPC. E para vocês terem um conhecimento maior disso tudo, que eu vejo como extremamente importante nessa nossa revisão aqui bem rápida, para vocês terem um conhecimento maior disso, não se esqueçam, queridos amigos, que essa demanda deverá ser proposta no prazo de até 90 dias. É um prazo decadencial de até 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença ou da decisão do pedido de esclarecimentos. O prazo é de 90 dias, é um prazo decadencial. Se perder, perdeu. É a forma que nós temos para poder buscar a nulidade, né, do ato arbitral. E por conta de vícios, né? E por conta de vícios que são apontados no artigo 32
da 9.307. Vamos dar uma olhadinha? Vejam só, amigos. Aí está, olha. É nula a sentença arbitral se, primeiro, se for nula a convenção de arbitragem, se por acaso emanou de quem não podia ser árbitro, se não contiver os requisitos do artigo 26 da lei, se for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem, inciso 5 foi revogado, inciso 6, comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou corrupção passiva, se a decisão foi proferida fora do prazo, respeitado o disposto no artigo 12, inciso 3 desta lei, e se forem desrespeitados os princípios de que trata o artigo 21, parágrafo 2º desta lei. Aí a gente pode levar ao judiciário para reconhecer a nulidade da sentença arbitral. E, amigos, há um ponto importante também que eu queria destacar rapidamente aqui com vocês, que diz respeito à impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. Como assim, Maurício? Quer dizer que eu tenho sentença arbitral, mas ali eu não posso executar. Não é no tribunal de arbitragem que eu vou executá-la, não é? É, exatamente. Você vai executar no judiciário. Por isso que eu disse que ela é um título executivo judicial. Está lá no rol taxativo do artigo 515. Eu vou executá-la junto ao judiciário. Se você vai executar uma sentença, obviamente que há uma possibilidade de se defender. E a forma típica de defesa, quando eu falo de cumprimento de sentença, é impugnação. Não se esqueçam, meus queridos amigos, que também, a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, que você queira fazer, alegando os vícios deste artigo 32, que nós mencionamos, a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, devido à ocorrência desses vícios elencados no artigo 32 da Lei da Arbitragem, possui prazo decadencial de 90 dias. O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu dessa forma. Nós vamos colocar o julgado aqui, também de relatoria da ministra Nancy Andrighi, é da 3ª turma. Vejam só, amigos. Aí está, olha. A impugnação ao cumprimento de sentença, devido à ocorrência dos vícios elencados no artigo 32, essa impugnação possui prazo decadencial de 90 dias. Recurso especial 1.900.136, relatoria da ministra Nancy Andrighi, 3ª turma, julgado 6 de abril de 2021. Perfeito? Com isso a gente fecha a arbitragem, pessoal. E só para a gente rapidamente aqui concretizar nessa abordagem de jurisdição, claro que teria muita coisa para que a gente ainda pudesse falar, mas nós temos mais 2 bloquinhos onde nós vamos falar no próximo, já até vou adiantar, vamos falar de competência, né? Para a gente fechar, é sempre importante uma releitura dos princípios que norteiam o exercício da função jurisdicional. O princípio da inércia, né, ou da ação dispositivo, lá no artigo 2º, dizendo que, do nosso CPC, o Estado precisa ser provocado. E depois que ele é provocado, evidentemente que ele vai dar o impulso oficial, mas há algumas situações em que o Estado pode agir ex officio, como, por exemplo, determinar a produção de provas ex officio, né? É perfeitamente possível. O juiz pode assim proceder, artigo 370 do nosso CPC. O juiz pode fixar as treintes nos cumprimentos de sentença, já que nós mencionamos aqui, né, cumprimentos de sentenças que nós mencionamos aqui agora há pouquinho. O juiz pode fixar as treintes ex officio também, né? Isso faz parte da inércia. A investidura, a gente já falou. A inafastabilidade do exercício da função jurisdicional, a gente já falou também, artigo 5º, inciso 35. Né? A inevitabilidade do cumprimento, né, das decisões jurisdicionais. Por quê? Porque há um estado de sujeição das partes perante o Estado, evidentemente, quando exerce a função jurisdicional. Ou seja, amigos, todos os princípios, né, que digam respeito à jurisdição também são temas importantes. Eu citei apenas alguns: inércia, investidura, inafastabilidade. Eu poderia citar também a inevitabilidade, né? Poderia citar a territorialidade, poderia citar a indelegabilidade, o princípio do juiz natural, que decorre da conjugação de 2 incisos lá do artigo 5º, 37 e 53, né? Dizendo que nós não temos juiz ou tribunal de exceção no nosso Estado, e também que todas as vezes que nós buscarmos o judiciário, aquela demanda será solucionada por um órgão independente, parcial e competente acima de tudo. Tá bom? Vamos lá então tratar de competência. Algumas dicas importantíssimas a respeito de competência. Tema recorrente também, nós sabemos, em provas objetivas. Quem é que já não ouviu uma definição de competência, como nós ouvíamos de jurisdição, né? Que seria dizer o direito?
Quem é que já não ouviu a definição de competência como sendo a medida da jurisdição? Também é um conceito que a gente não pode mais levar em consideração. Ou seja, essa é uma acepção clássica. A competência é a medida do exercício da função jurisdicional. Uma acepção moderna pode ser assim definida, queridos amigos, em relação à competência. A competência jurisdicional é o poder de exercer a jurisdição. A competência jurisdicional é o poder de exercício da jurisdição nos limites estabelecidos em lei. Acho que fica melhor. Essa acepção moderna ela é mais, não só moderna, como mais completa também. Nós sabemos que a jurisdição, queridos amigos, jurisdição e competência são temas interrelacionados, tranquilamente a gente sabe disso. Quando a gente lembra das obras que nós temos a respeito, principalmente a obra do professor Atos Gusmão Carneiro. Mas enfim, a jurisdição nada mais ela é exercida, nós já falamos o que ela é. Ela é exercida em todo o território nacional. Mas por uma questão de organização, por uma questão de conveniência, nós especializamos setores da função jurisdicional. Como é que você especializa, Maurício? Uma vara de fazenda pública. Só vai julgar questões relacionadas à fazenda pública. Como é que você especializa o exercício da função jurisdicional, Maurício? Uma vara de família, uma vara criminal, uma vara da infância e juventude, e por aí vai. É uma questão de conveniência, é uma questão de organização. As causas são distribuídas entre os vários órgãos jurisdicionais. A competência nada mais é do que o resultado dos critérios que são adotados para você distribuir entre vários órgãos as atribuições relativas ao desempenho da função jurisdicional. É o poder de exercer a jurisdição, como nós falamos, nos limites estabelecidos por lei. Podemos dizer assim que é o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer a jurisdição. Eu, por exemplo, sou o titular de uma vara de juizados especiais. Sou juiz de direito dentro do estado das Minas Gerais e hoje a minha competência ela está delimitada às questões relacionadas à justiça especializada, sejam as questões cíveis, criminais ou fazenda pública, que eu também tenho competência para atuar nos feitos da fazenda pública em sede de juizados especiais. Ok, Maurício, perfeito. Então a gente sai daquela acepção clássica, passamos para a acepção moderna, que é bem mais conveniente, bem mais adequada para aquilo que nós estamos vivenciando. Competência jurisdicional é o poder de exercer a jurisdição nos limites legalmente estabelecidos. Dentro do estudo da competência, pessoal, quem é que também já não ouviu, feita essa introdução, quem é que já não ouviu a expressão ou já leu competens? Maurício, eu já li. E vem do direito alemão, não é mesmo? É isso aí. Vamos dar uma olhadinha nesse quadro que eu preparei com toda a humildade aqui para vocês, amigos. Espero singelamente trazer aqui uma definição também do que é a competência. Tema bastante cobrado em provas objetivas. Vejam só. Competência. De acordo com a regra, que é compreendida também como princípio da competência, de origem alemã, todo juízo tem competência para julgar a sua própria competência. Todo juízo tem competência para julgar a sua própria competência. O juiz tem sempre uma competência mínima, chamada de atômica, competência atômica, como se fosse um átomo mesmo. A competência para o controle da própria competência. Ainda que o órgão jurisdicional seja incompetente para processar e julgar a causa, ele sempre terá competência para decidir se é ou não competente. Então essa regrinha do direito alemão, que também é compreendida como princípio, significa dizer assim, olha, se o magistrado não é competente para apreciar determinada matéria, ainda que ele não seja competente, ele tem a possibilidade de reconhecer a sua incompetência absoluta e remeter os autos ao juízo competente, absolutamente, absolutamente competente, para que ele aprecie aquela demanda. Ele não pode fazer isso quando ele reconhece uma incompetência relativa. Por mais que ele reconheça, ele não vai fazer de ofício. Ele precisa da provocação.
Ele precisa que a incompetência relativa seja arguída, porque se ela não for arguída, prorrogar-se-á. O feito, ele vai continuar sendo apreciado por um juízo relativamente competente se o réu não arguir no prazo para a resposta. O 337, que eu mencionei agora há pouco para vocês, quando falávamos da arbitragem, no seu parágrafo 5º, e não no 6º, eu falei do 6º, agora o 5º, o parágrafo 5º do 337 diz assim: tirando a incompetência relativa e tirando a arbitragem, as outras preliminares que o réu pode alegar numa contestação podem ser reconhecidas de ofício pelo juiz, tirando a incompetência relativa e tirando a arbitragem. Essas o juiz não pode reconhecer de ofício. Então, quando eu falo de competência, eu estou querendo dizer justamente aquilo que nós acabamos de mencionar no slide para todos vocês. Mesmo que o órgão jurisdicional seja incompetente para processar e julgar a causa, quando eu falo de competência absoluta, ele sempre terá competência para decidir se é ou não competente. Caso contrário, quando nós estivermos falando de competência relativa, haverá necessidade de arguição pela parte. E lembram que nós falamos da arbitragem? Amigos, a competens tem previsão na lei de arbitragem, artigo 8º, parágrafo único da 9.307 de 96. Vamos dar uma olhadinha. Olhem só na tela, pessoal. Aí está, olha. Caberá ao árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória. Isso aqui é competência. Na lei da arbitragem, o próprio árbitro decidir de ofício ou por provocação das partes, no nosso caso o que interessa é essa decisão de ofício, as questões acerca da existência, validade e eficácia da convenção de arbitragem e do contrato que contenha a cláusula compromissória, para dizer se ele é competente ou se não é. Tem até um julgado do STJ, pessoal, bastante interessante, fazendo referência expressa a competência na arbitragem. Vamos voltar à telinha, também separei para vocês, vejam só. Aí está, queridos amigos. Cabe ao árbitro ou ao tribunal arbitral deliberar sobre a sua competência, precedentemente a qualquer outro órgão julgador. Essa palavrinha é importantíssima, precedentemente a qualquer outro órgão julgador. Deve-se considerar a aplicação do princípio da competência, que é a tradução de competência, para que não seja inoportuna ou indevida interferência do judiciário, respeitando a precedência temporal da decisão arbitral e somente após realizar o adequado controle pela via judicial. Nós temos alguns julgados do STJ, aqui mencionados, pessoal, para que vocês, então, vejam que é um posicionamento tranquilo do STJ. Tem decisão da primeira sessão, da terceira turma e da Corte Especial. Tá bom, pessoal? É isso que a gente tinha para falar sobre competência. Amigos, um outro ponto importante, já que estamos falando de uma língua estrangeira, vamos falar de uma outra? Competência vem do alemão. E a expressão implied power? Poxa, Maurício, aí é em inglês. E é verdade. Implied power nada mais é do que a teoria dos poderes implícitos, as competências implícitas. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, quando a gente fala de implied power, ele admite o reconhecimento de competências implícitas, né? Como ocorre com os embargos de declaração contra decisões do próprio Supremo ou do STJ. Esse é um exemplo bastante comum. O Supremo admite tranquilamente a existência dessas competências implícitas, desse implied power. Não há vácuo de competência. Quando não tiver uma regra expressa, algum órgão julgador haverá de ter competência para apreciar a questão. O implied power significa basicamente isso. Segundo a teoria dos poderes implícitos, quando a Constituição Federal ela outorga expressamente poderes a um determinado órgão, implicitamente, ela assegura a esse órgão os meios necessários à sua
execução. Isso que nós chamamos de implied power. É uma, digamos assim, uma situação indispensável, imprescindível, à preservação, em algumas situações, da própria organicidade do sistema normativo, evitando-se vácuos ou agressões à coerência. Então é fundamental, indiscutivelmente, que nós tenhamos e reconheçamos, né, a adoção da teoria dos poderes implícitos. Volto a afirmar, não haverá vácuo de competência. Se não tiver regra expressa, por isso que a gente fala de poderes implícitos, algum órgão jurisdicional haverá de ter competência para apreciar a questão, como o exemplo que eu dei, embargos de declaração contra as decisões do Supremo ou do STJ. Aí tem um outro exemplo, bem interessante, também a destacar aqui para vocês rapidamente, pessoal. Um outro bom exemplo de reconhecimento de competência implícita é dado pelo artigo 45, inciso 1º do nosso CPC. 45, inciso 1º do nosso CPC, ao excluir da competência da Justiça Federal os processos de insolvência civil e os processos de recuperação judicial, que são hipóteses que não constam lá do artigo 109, inciso 1º da Constituição. É o 45, inciso 1º do nosso CPC. Tá certo? Bom, pessoal, dito isso, né, uma definição, uma acepção moderna de competência, tratando da competência, tratando do implied power, o que mais nós temos de importante para relembrar nesse nosso bate-papo? Aquelas definições, aquelas regrinhas, né, podemos assim afirmar, que costumam dividir, que costumam classificar a competência. E a gente sabe que a que mais importa é aquela que divide a competência em absoluta e relativa. Quando a gente fala de competência absoluta, a gente tem que pensar sempre assim: se as regras foram definidas, estabelecendo que se tratam de questões de competência absoluta, aquelas regrinhas que tratam de questões materiais, de questões funcionais em razão da pessoa, é porque elas atendem primordialmente ao interesse público. Por isso que eu falo de competência absoluta. Por outro lado, quando eu falo de regras de competência relacionadas ao território e ao valor da causa, eu estou falando de regras de competência relativa. E, consequentemente, regras que atendem preponderantemente ao interesse particular, ao interesse privado. Se a gente der uma olhadinha no 62, no 63 do CPC, nós vamos ali encontrar, né, essas definições. Repito, as regras de competência absoluta são as materiais, as funcionais e aquelas definidas em razão da pessoa. As regras de competência relativa, atendendo preponderantemente ao interesse particular, estão relacionadas ao território e ao valor da causa. Opa, mas espera aí, Maurício, espera aí. Perfeito, tudo bem, competência absoluta e relativa é o que mais cai em prova objetiva. Falar de interesse público, de interesse particular, tudo bem. Definir os critérios, né, de estabelecimento de competência absoluta e relativa, tudo bem. Mas nós temos exemplos de exceções. E é isso que vai cair na prova. A esse regramento geral. Temos, querem ver? Querem ver, pessoal? Olhem só. Uma competência que é fixada pelo critério territorial e que é absoluta. Maurício, mas territorial é relativa. Como é que ela pode ser absoluta? Você mesmo acabou de falar. Pois é. O artigo 47, parágrafo 2º do CPC, que trata do conhecidíssimo fórum rei cite, né, foro da situação da coisa, quando eu quiser demandar em relação a um bem imóvel, o 46 fala de bens móveis, o 47 fala de bens imóveis. O artigo 47, parágrafo 2º, diz que a ação possessória imobiliária, ela será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo, tem competência absoluta. Então, é um exemplo de exceção ao regramento geral. É uma competência fixada pelo critério territorial, onde está localizado lá o bem imóvel, né? Fórum rei cite, mas que não é relativa, que é absoluta. 47, parágrafo 2º do nosso
CPC. Repito, a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta. Vou dar mais um exemplo, pessoal, de exceção ao regramento geral. Nós temos na lei dos juizados especiais da Fazenda Pública, a lei 12.153 de 2009, nós temos ali uma competência fixada pelo critério do valor da causa, até 60 salários mínimos. Mas é em razão do valor da causa, portanto, relativa, mas ela é absoluta. Mas como assim, Maurício? É porque a própria lei menciona, no artigo 2º, parágrafo 4º, que no foro onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. Nós temos, então, repito, no próprio artigo 2º, no caput, né, a redação de que é da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública julgar as causas cíveis de interesse dos estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios até o valor de 60 salários mínimos. Isso está no caput do artigo 2º. No parágrafo 4º, a gente tem basicamente a seguinte redação. No foro onde estiver instalado o juizado especial da Fazenda Pública, não obstante um critério determinado de competência em razão do valor da causa, a sua competência é absoluta. Tá bom, meus amigos? Você acha que é importante nós fazermos essa menção? Porque são exceções, e as exceções é que acabam sendo cobradas, né, com uma certa frequência. Amigos, identidades procedimentais entre esses regimes, né, de competência absoluta e relativa. Também um outro ponto importante que eu quero aqui destacar. A alegação do vício de incompetência absoluta ou relativa, ela deve vir em preliminar de contestação. Isso está não só no artigo 64 do CPC, como também no artigo 337, no seu inciso 2º. É uma das hipóteses, é uma das questões preliminares de mérito que podem ser ali discutidas. Então, é uma identidade procedimental entre os regimes da competência absoluta ou relativa. Tá? Eu devo alegar, o vício da incompetência absoluta ou relativa na contestação. Ah, Maurício, mas espera aí. A absoluta é questão de ordem pública. Você falou que tem preponderantemente interesse público ali. Sim, é questão de ordem pública, pode ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição. Concordo plenamente. Mas em termos de alegação, se você já sabe, ali no prazo para apresentação da contestação, se você já tem conhecimento dessa incompetência absoluta, é ali que você vai alegar juntamente com a relativa. A relativa é só ali. Senão, a gente tem a prorrogação, como os queridos amigos já sabem. Uma outra identidade procedimental entre os regimes de competência absoluta ou relativa. Tão logo o vício seja acolhido, remessa dos autos ao juízo competente. Isso também está no 64, mais especificamente no seu parágrafo 3º, tá certo? Uma outra característica interessante, pessoal, que precisa ser aqui também mencionada no que diz respeito às identidades procedimentais entre os regimes. A gente tem uma exceção. Lá na lei dos juizados especiais, é verdade, Maurício, é verdade. E aí é na lei 9.099, de 1995, artigo 51, inciso 3º. Se for acolhida a alegação de incompetência territorial em sede de juizados especiais, a hipótese é de extinção do processo sem enfrentamento de mérito. Não serão remetidos os autos ao juízo competente. Tá bom, pessoal? Nada de remessa dos autos ao juízo competente. O mesmo se dá quando nós falamos, pessoal, apenas abrindo um parênteses aqui, eu peço humildemente desculpas a vocês, mas é mais informação. Quando a gente reconhece que a causa é complexa nos juizados especiais, é uma questão de complexidade, e de maior complexidade, não de menor complexidade, o que deve ser feito é extinguir o processo, sem enfrentamento de mérito. Também está lá no artigo 51 da Lei 9.099. Não é porque a causa é complexa que eu vou remeter os autos para a justiça comum. Não, você extingue na justiça especializada e depois, se for o caso, a parte ingressa na justiça comum. Tá bom? Foi só abrir um parênteses, pessoal. Peço humildemente desculpas
porque a gente estava falando de exceção, né, nos juizados especiais, quando é reconhecida a incompetência territorial, a gente extingue. Quando é reconhecida que a causa, quando reconhecido, perdão, que a causa é de maior complexidade, também a hipótese é de extinção. E uma última característica, amigos, que diz respeito a essa identidade procedimental entre os regimes, é o que nós chamamos de translatio iudice. Translatio iudice, que nada mais é do que a manutenção dos atos praticados pelo juiz incompetente até uma posterior análise do juízo competente, no sentido de dizer se aqueles atos praticados por um incompetente serão considerados válidos ou não. E eu peguei o nosso CPC, pessoal, porque o artigo 60, deixa eu só rapidamente abrir para vocês aqui. O artigo 64, no seu parágrafo 4º, 64, parágrafo 4º, diz assim: salvo decisão judicial em sentido contrário, quer dizer, o legislador já começa com a exceção, salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra decisão seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Vou repetir, esse é o fenômeno da translatio, uma expressão em latim, né? Iudici, com 2 i's no final. Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juiz incompetente, até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Basicamente é assim, amigos. Se eu tenho uma demanda tramitando junto a um determinado juízo que é incompetente, vou imaginar um exemplo, relativamente incompetente. Os autos são remetidos ao juiz competente. Quando chega lá, e o que é que na praxe, né, os colegas já estão fazendo? Eles determinam que as partes se manifestem sobre aqueles autos que ali chegaram, no sentido de ratificar ou não todos os atos praticados pelo juízo incompetente. Se as partes divergirem e falarem assim, uma fala assim, eu concordo, a outra fala, eu não concordo. É aí que entra o papel do judiciário. Aí o judiciário vai ter que decidir. Por isso que a redação do 64, parágrafo 4º, começa com salvo decisão judicial em sentido contrário. Tá bom, pessoal? Apenas para a gente arrematar essas identidades procedimentais entre os regimes. Maurício, maravilha. No CPC, eu sei que o tempo é curto, Maurício, mas quais artigos que eu deveria tomar um pouquinho mais de cuidado? Deveria olhar com cautela, né? Um deles é esse aqui que eu vou colocar na telinha agora para vocês, que é o 43. A gente já falou de alguns artigos do CPC, acabamos de falar do 64, parágrafo 4º. Um deles é o 43, que fala da chamada perpetuatio iurisdictionis, perpetuação da jurisdição ou, tecnicamente, perpetuação da competência. Vamos dar uma olhadinha, vejam só. Aí está. O que é a perpetuatio iurisdictionis? Aí está, amigos. Artigo 43. Determina-se a competência no momento, em qual momento? Olha, no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Maurício, por que você destacou registro ou distribuição da inicial? Porque a pergunta que vai cair na nossa prova objetiva é quando que a competência é determinada. E se a gente lembrar do CPC de 73, a competência era determinada no momento em que a ação era proposta. Tecnicamente, uma terminologia incorreta, porque a ação não é proposta. A ação é um direito constitucional, subjetivo, o cidadão exerce se ele quer ou não. O que nós propomos é uma demanda, não é? Corrigiu-se esse equívoco terminológico para dizer que a competência é determinada no momento do registro. Quando nós falamos em vara única, ela é determinada no momento em que a inicial é registrada. Se nós falarmos em várias varas, né, pode ter 5 varas cíveis na comarca, 10 varas cíveis, a competência é determinada no momento da distribuição da petição inicial. Sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou do estado de direito ocorridas posteriormente. Quer dizer assim, olha, se o cidadão era casado, o autor, né, daquela demanda, ele era casado, se separou, não muda nada. Se ele morava no endereço, mudou para outro endereço, não muda nada. Então é irrelevante essas modificações do estado de fato de direito, né?
E aqui vale a pena a gente lembrar, pessoal, de uma súmula também, que cai bastante em prova objetiva, que é a súmula 58 do STJ, que diz que proposta de execução fiscal, a posterior mudança de domicílio do executado, não desloca a competência já fixada depois de proposta de execução fiscal, e nos interessa essa parte final. Essa parte final é importante. O salvo. O salvo é o que mais acaba sendo cobrado, não é, amigos? Salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Por que essa parte final é importante, não é? Pelo seguinte, pessoal. A competência é determinada no momento do registro, se for vara única, ou da distribuição da petição inicial, se nós tivermos várias varas. De repente, a inicial foi distribuída para a quinta cível, para a 12ª vara cível, né? É ali que determina-se a competência. Qualquer alteração no estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente, pouco importa. Porém, nós teremos sim a alteração da modificação, né, na perpetuatio iurisdictionis, quando suprimirem um órgão judiciário ou quando alterarem a competência absoluta. Isso acontece, amigos, porque às vezes o tribunal resolve mexer nas suas normas de organização e divisão judiciária. Vamos supor que numa determinada comarca, vou dar um exemplo bem tranquilo para vocês, nós tenhamos 3 varas cíveis. Só que o número de demandas envolvendo direito de família ali é muito grande, pessoal, muito grande. O que é que faz, então, o Tribunal de Justiça, não é, responsável por aquela comarca? Ele fala assim, como nós estamos tendo um número muito grande de demandas de família, vamos criar uma 4ª vara. Qual é a terminologia para aquela 4ª vara? 4ª vara de família. Isso significa que todas as demandas de família que surgirem depois da instalação daquela vara, só vão para aquela vara de família, que é a 4ª vara que foi instalada. Maurício, e as varas de família, as questões de família que estavam sendo discutidas nas outras 3 varas? Porque instalou-se uma com competência específica, especializada, todas essas questões de família dessas 3 varas serão redistribuídas para essa 4ª, que terá somente competência para apreciar as questões de família. Então, a competência que foi determinada inicialmente, daquelas questões de família, naquelas 3 varas cíveis, acaba sendo modificada. Porque todas aquelas questões de família das 3 varas cíveis, então, serão redistribuídas para uma vara de família que foi ali instalada. Isso pensando numa das hipóteses. E eu posso pensar numa outra também. Imaginem o seguinte. Vamos pensar que nós tenhamos 3 varas cíveis e uma vara de família já instaladas, né? Beleza, está tudo fluindo ali, bonitinho. Mas o tribunal, pensando em contenção de gastos, isso é exemplo prático, o tribunal fala, vamos extinguir a vara de família. O que é que acaba acontecendo? Todas as demandas de família que tramitavam ali, e ali foi determinada a competência, né? No momento em que ocorreu a distribuição para aquela vara. Como ela vai ser extinta, todas as questões de família daquela vara de família serão redistribuídas entre as 3 varas cíveis que remanescerão. Perceberam? Porque o tribunal resolveu extinguir aquela vara de família em razão da contenção de gastos. Esses 2 exemplos que eu dei para vocês são exemplos concretos, eu já vi acontecer, não é? E fazem parte dessa exceção do artigo 43, tá bom? Pessoal, o 46 é outro dispositivo importante. Eu falei que ia passar alguns dispositivos importantes do CPC, também em relação à competência. O 46 é aquela regrinha geral, quando eu estiver diante de ações fundadas em direito real ou pessoal sobre bens móveis, em regra, né? Essas ações elas devem ser propostas no foro de domicílio do réu, né? Nós sabemos muito bem. E o 46 importa principalmente os seus parágrafos, amigos. A gente está falando de bens móveis e importa os seus parágrafos. Por exemplo, eu já vi provas objetivas perguntando no seguinte sentido. Se por acaso o réu tiver mais de um domicílio, tudo bem, a regra é que a demanda seja proposta, essas demandas fundadas em direito pessoal real sobre bens móveis, sejam propostas no foro do domicílio do réu. Ok. Mas e se o réu tiver mais de um domicílio? Maurício, está no 46? Está lá.
Se o réu tiver mais de um domicílio, ele vai ser demandado no foro de qualquer deles. Maurício, se for incerto, se for desconhecido o domicílio do réu, ele pode ser demandado onde for encontrado ou no domicílio da parte autora. Maurício, o réu não tem domicílio, não tem nem residência no Brasil. Como é que eu faço? A ação vai ser proposta no foro de domicílio do autor. E se ele também, vamos supor que o autor resida fora do Brasil, aí a ação pode ser proposta em qualquer foro. Maurício, se nós tivermos 2, 3, 4, 5 réus com diferentes domicílios, onde eu posso demandar? Serão demandados no foro de qualquer deles a escolha do autor. E uma novidade, que isso está tudo no 46, tá, pessoal? Nos seus parágrafozinhos. Uma novidade que é o parágrafo 5º, que já traz algo do 46 que a gente já sabia. A execução fiscal, a gente mencionou a súmula 58, né, do STJ há pouco, a execução fiscal ela será proposta no foro de domicílio do réu, no foro da sua residência ou no do lugar onde for encontrado. São regrinhas básicas, né, que a gente não pode esquecer. Então, repito, amigos, são foros concorrentes, né, a gente está falando aqui, a doutrina majoritária, né, então cabe ao exequente escolher aí um dos foros, mas é importante principalmente a gente recordar, né, desses parágrafos, da regrinha geral, que é o foro do domicílio do réu, e principalmente desse parágrafo 5º relacionado à execução fiscal. A gente já falou também dos bens imóveis, né? A regra de competência lá do 47, o fórum rei cite, e eu mencionei o parágrafo 2º como sendo uma exceção. O artigo 51 é muito importante também, porque ele diz qual é o juízo competente quando a União é autora, a União quer demandar contra alguém, e quando ela é demandada. O 51 é muito importante, ele tem um parágrafo único. Vamos dar uma olhadinha nele? Vejam só, pessoal. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Claro, a União é mais forte, o réu seria a parte hipossuficiente, então ela que demande a autora no foro de domicílio dele. Ela tem estrutura, ela tem organização, ela tem procuradores, ela que se desloque. Agora, também por outro lado, se a União for a demandada, ela não é a autora, ela é a ré, a ação vai ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Então, quer dizer, a União sendo demandada, o autor tem foros aí à vontade para poder escolher. Não se esqueçam, falando de União, da competência por delegação, que é aquela regrinha que a gente tem lá no 109, parágrafo 3º. Por favor, amigos, isso é extremamente importante. O 109, parágrafo 3º, a gente falou de União, né, competência por delegação. A gente sabe que não tem Justiça Federal instalada em todas as cidades. A gente tem bem mais, né, Justiça Estadual do que Federal. O parágrafo 3º basicamente diz que lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem partes instituição de previdência social e segurado, INSS segurado, elas possam ser processadas e julgadas na Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. 109, parágrafo 3º. Mas aí entra um outro dado, importantíssimo. Uma alteração que nós tivemos na Lei 5.010, de 1966, essa lei ela organiza a Justiça Federal de primeira instância. Ela teve uma alteração no artigo 15, inciso 3º. Eu vou colocar na tela, pessoal, e a gente tem que ficar bastante antenado, porque agora a gente tem um critério de quilometragem. Se a gente demanda na federal ou não. Ah, Maurício, eu quero pedir uma concessão de benefício previdenciário. Uma revisão de benefício previdenciário. É na Justiça Estadual, eu moro lá numa comarca, lá tem Justiça Estadual, ou é na Federal, que fica a 40 quilômetros dali, mas que fica a 100 quilômetros, 200, onde que é? Já que você falou que tem aí um critério, né? Será que esse critério é de quilometragem mesmo? Vejam só, meus amigos, vejam só o que eu preparei para vocês. Tivemos uma alteração na Lei 5.010, de 66, que organiza a Justiça Federal de primeira instância, no seu artigo 15, inciso 3º. E essa redação foi dada por uma lei de 2019. Quando a comarca não for sede de vara federal,
poderão ser processadas e julgadas na estadual todas as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado e que se referirem a benefícios de natureza pecuniária. Mas desde que, você pode demandar na estadual, desde que a comarca do domicílio do segurado esteja localizada a mais de 70 quilômetros de município sede da vara federal. Significa o seguinte, que se eu quiser demandar contra o INSS e a Justiça Federal mais perto da minha comarca diste 30 quilômetros, eu tenho que me deslocar para lá. 60 quilômetros, eu tenho que me deslocar para lá. 80 quilômetros, 71 quilômetros. É onde fica a vara federal mais próxima. Aí eu não preciso, eu posso demandar na Justiça Estadual. Essa alteração é importantíssima. A gente tem que ficar bastante atento, né, pessoal? Meus queridos amigos, um outro ponto importante que eu quero destacar rapidamente quando a gente fala de competência envolvendo a União é esse julgado do STJ. A gente precisa rapidamente mencionar. Por quê? Porque ele diz respeito a questões que envolvam instituição de ensino superior. Ô, Maurício, essa questão de validação de diploma, né? Se tem interesse da União, se não tem, isso. Vamos dar uma olhadinha nesse julgado. Vejam só, amigos. Aí está. Nos casos que envolvam instituição de ensino superior particular, o STJ, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, pacificou o entendimento de que a União tem interesse? Sim. A União tem interesse. Compete, portanto, à Justiça Federal o julgamento quando? Quando? Atenção, amigos. Quando a lide versar sobre registro de diploma perante o órgão público competente, inclusive credenciamento junto ao MEC, aí a competência da Federal, ou quando se tratar de mandado de segurança. Por outro lado, em se tratando de questões privadas concernentes ao contrato de prestação de serviços, salvo o mandado de segurança, aí a competência não é da federal, aí a competência é da estadual para processar e julgar a pretensão. Eu trago aqui um conflito de competência, né, um agravo interno no conflito de competência 146.855 do Paraná, julgado em 2018. Está aí para vocês, meus queridos amigos. Esse é o posicionamento atual do Superior Tribunal de Justiça. Atenção também, amigos. Nosso tempo já esgotou, mas só para deixar aqui mais uma informação. Atentem para os foros especiais do 53. É um outro dispositivo muito importante, principalmente o seu inciso 1º, que diz que é competente o foro para aquelas ações de separação, de divórcio, de anulação de casamento, de reconhecimento ou de dissolução de união estável. Alguns foros, mas vai depender se o casal tem filho, se o filho é incapaz. Atentem principalmente para o 53, inciso 1º do nosso CPC. E também, amigos, para finalizar, atentem para os critérios de modificação da competência relativa. Conexão, o artigo 55 é extremamente importante, continência, né, e a gente olha para o 56, mas também para o 57, que traz uma grande novidade, mas os tribunais já decidiam dessa forma. O 57 basicamente diz que quando eu tenho continência, e aquela ação continente, aquela que tem um objeto maior, né, ela tenha sido proposta anteriormente, quando eu vier com a outra ação, que seja ação contida, né, com objeto menor, essa outra tem que ser extinta sem resolução de mérito. Se não, se for o contrário, se primeiro eu entro com uma ação contida, para depois entrar com a continente e caracteriza a continência, elas devem ser necessariamente reunidas para uma decisão conjunta. Porque a ideia de conexão e continência, né, que são hipóteses de modificação da competência relativa, é evitar decisões conflitantes, decisões contraditórias. Aí você reúne os feitos perante um único juízo, que é o juízo prevento, para que ele possa então decidir aquelas 2, 3, 4, sei lá quantas demandas estejam ali caracterizadas por uma conexão ou por uma continência. E também, não se esqueçam que a competência relativa pode ser modificada pela vontade das partes, quando elas firmarem uma cláusula de eleição de foro, e atentem para o artigo 63, por gentileza, 63 e seus 4 parágrafos únicos não dá, né? 4 parágrafos, principalmente sobre a possibilidade
de o magistrado reconhecer a abusividade de uma cláusula de eleição de foro, ele só pode fazer antes da citação, tá bom? Atentem para ele. E também para o quarto e último critério de modificação da competência relativa, que é a vontade do réu. O réu sabe que para modificar a competência relativa, ele tem que arguir isso como preliminar na contestação. Se ele não fizer, temos a prorrogação da competência. Os 4 critériozinhos: conexão, continência, vontade das partes com a cláusula de eleição de foro e vontade do réu. Então, conversar um pouquinho sobre as tutelas diferenciadas, não é? É isso mesmo, as tutelas provisórias. Pessoal, antes de mais nada, é importante que nós lembremos que as tutelas provisórias, elas se constituem, elas precisam ser vistas como uma garantia constitucional, uma garantia conferida pelo texto constitucional a todo e qualquer cidadão. Ou seja, qualquer disposição normativa que vede, qualquer disposição normativa que dificulte essa forma de tutela, ela tem que ser reconhecida como inconstitucional. Então, compreender, né, o complexo de normas constitucionais de maneira correta é o primeiro passo, evidentemente, para a gente garantir o sistema processual como um todo. E quando eu falo de tutelas provisórias, eu estou falando de uma tutela diferenciada, eu estou falando do fator tempo. Ah, Maurício, mas quando eu falo da tutela de evidência, eu não preciso demonstrar o perículo in mora. Verdade, verdade. Mas, invariavelmente, nas tutelas provisórias de urgência, antecipadas e cautelares, eu preciso. Eu tenho que demonstrar o fumus boni iuris e o perículo in mora para conseguir uma tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar. Mas fundamental que a gente compreenda que seja a de urgência, seja a de evidência, tanto numa quanto noutra, nós estamos diante de uma verdadeira garantia constitucional. Eu só compreendo o sistema como um todo se eu olhar para essas tutelas como garantias constitucionais. Perfeito, Maurício. Garantia do cidadão, uma garantia constitucional. De uma provisoriedade, de uma cognição sumária, de eu não precisar esperar o feito tramitar 3, 4, 5 anos para ter aquela decisão definitiva, porque se eu esperar isso tudo, isso vai me trazer problemas. A garantia constitucional, ela trabalha, claro, com essa questão do tempo, mas ela também trabalha com a aparência do direito, né? O fumus boni iuris, porque eu não tenho uma cognição aprofundada, exauriente. Eu tenho uma cognição sumária, mas já dá para pelo menos ter uma ideia, não é? Eu lido com isso, amigos, praticamente todos os dias. Quando eu vejo um pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada contra a fazenda pública, para concessão de medicamentos, para a realização de um procedimento cirúrgico, né, uma obesidade mórbida, uma redução bariátrica, por exemplo. Então, eu lido com essas questões praticamente todos os dias. O que é que acaba acontecendo? Como é que o CPC de 2015, como é que ele cuida das tutelas provisórias? Quais são os dispositivos mais importantes? O que eu preciso pensar, Maurício, em termos de uma prova objetiva? Primeiro, a gente tem que lembrar que as tutelas provisórias, elas são regulamentadas no nosso CPC de 2015 dentre os artigos 294 a 311. 294 a 311. Então, são 11 mais 6, são 17 artigos. 294, 95, 96, 97, 98, 99, 300, 301, 302, 303, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18. 18 artigos, tá vendo? Quem mandou, Maurício, não fez exatas, é isso que dá. 18 artigos. Perfeito, pessoal. Assim que está disciplinada no nosso CPC a tutela provisória. Vejam esse slide que eu preparei para vocês. Nós temos as disposições gerais entre os artigos 294 a 299. E depois nós temos somente artigos destinados às tutelas de urgência e um só destinado à tutela de evidência, que é o 311. Dentre as tutelas de urgência, nós temos disposições gerais, a tutela antecipada antecedente, que é uma grande novidade, né, que nós importamos do referé, do direito francês, até com uma certa influência do próprio direito italiano, e temos a tutela cautelar antecedente, dentre os artigos 305 a 310. Não é? Então, feita a contagem aí, meus queridos amigos, né? Vamos falar então agora do que é que nós podemos considerar
como dispositivos importantes aí dentro dessa nossa preparação. Já que a gente percebeu que quando a gente busca o judiciário, o ideal é que nós tenhamos a definitividade, né, quando nós falamos de jurisdição, inclusive. A gente quer coisa julgada material, né? Nós também precisamos perceber que, às vezes, nós vamos nos socorrer de tutelas diferenciadas. É preciso perceber isso. E as tutelas diferenciadas, onde se enquadram as tutelas provisórias, elas se apresentam invariavelmente como um meio de regulação provisória, o próprio nome sugere, daquela crise de direito em que se acham envolvidos os litigantes. É aí que nós temos a chamada tutela provisória. A tutela provisória é uma modalidade de tutela jurisdicional fortemente influenciada pelo fator tempo, eu já destaquei isso para vocês, permitindo a sua pronta atuação para garantir um resultado útil. E nós temos aquela divisão que eu mencionei entre tutelas provisórias de urgência e de evidência. E as de urgência são também divididas, subdivididas em tutelas antecipadas e cautelares. Vejam esse quadrinho que eu preparei para vocês também, pessoal. Aí está. Com muita humildade mesmo, só para a gente visualizar quais são as espécies de tutelas provisórias. As de urgência e a de evidência. E as de urgência são divididas em antecipadas e cautelares. As antecipadas são as satisfativas. E as cautelares, também chamadas de conservativas. O próprio nome sugere, né? Cautelar, acautelar, conservar, resguardar uma determinada situação. A gente não fala mais em processo cautelar. O CPC de 73 falava, tinha um livro destinado ao processo cautelar. Agora a gente fala de tutela cautelar. Tutela cautelar eu posso pedir tanto antes quanto incidentalmente. Eu tenho a possibilidade de uma tutela cautelar antecedente, regulamentada lá no 305 até o 310. Eu utilizo para resguardar uma determinada situação, porque posteriormente eu vou ingressar com uma demanda principal, né? No CPC de 73 a gente falava em cautelar preparatória e cautelar principal, como também posso usar uma cautelar incidentalmente, posso requerer, uma cautelar incidentalmente. Eu já tenho uma demanda em andamento, incidentalmente eu peço uma medida cautelar, uma tutela cautelar, para poder resguardar um determinado direito. A cautelar tem essa finalidade, assegurar o futuro resultado útil do processo, nos casos em que uma situação de perigo põe em risco a sua efetividade. A cautelar não é satisfativa, a antecipada é satisfativa. A antecipada também ela é marcada por uma luta contra o tempo, né? Ela visa reduzir, minimizar as consequências deletérias que a demora na outorga de uma prestação jurisdicional definitiva poderá acarretar ao bem litigioso. Então, o que acaba acontecendo? Para tanto, o legislador, ele municiou o juiz do poder de antecipar, do poder de precipitar a ocorrência de certos efeitos externos ao processo. A diferença entre você ter uma tutela satisfativa de uma tutela cautelar é que na satisfativa você já propicia a imediata satisfação do bem tutelado. Você adianta os efeitos da sentença de mérito. Na cautelar, não. Na cautelar, você se acautela, você se resguarda, você se precavê, justamente para assegurar o futuro resultado útil do processo. Por exemplo, amigos, querem ver? De tutela antecipada, a gente está cansado, né, de ver. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Está cansado, principalmente incidentalmente, porque a gente tinha o 273 do CPC de 73 que disciplinava a tutela antecipada. Agora, de tutela cautelar, eu posso pensar assim, ó. Imaginem que eu tenha uma nota promissória. Foi emitida por um determinado cidadão, em meu favor, essa nota promissória. Ela vai vencer daqui 60 dias. Não, menos, 30 dias. Perdão. Daqui 30 dias está vencendo. Aí eu falo assim, caramba, e se esse cidadão começa a dilapidar o patrimônio dele todinho agora, daqui 30 dias ele já não tem mais nada. Dito e feito. Ele começa a vender os bens móveis e imóveis, tira o filho da escola, põe uma plaquinha lá de vendes na casa dele, vende a moto, vende o carro, falou, opa, daqui 30 dias vai vencer aquela nota promissória, ele não vai ter como me pagar. A nota promissória no valor alto, eu ingresso, né, com um pedido de tutela provisória de natureza, tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, antecedente.
antecedente. Primeiro só ela. E digo, olha, eu quero que sejam arrestados os bens do emitente da nota promissória. Por quê? Porque daqui 30 dias vence a nota promissória e se eu tiver que executá-la, eu preciso me garantir. Qual que é a finalidade da cautelar? Assegurar o futuro resultado útil do processo. Eu preciso me resguardar. Eu preciso me garantir. É para isso que serve a tutela cautelar, tá certo? Então, primeiro ingresso como antecedente e depois com a principal. Maurício, se eu já tiver um processo em andamento, eu posso pedir a cautelar incidentalmente? Pode, não tem problema algum. Não há necessidade de pedir uma cautelar antes, porque você já tem uma demanda principal em andamento, no meio dela você requer essa cautelar. Somente as tutelas provisórias de urgência, antecipada ou cautelar, é que podem ser requeridas de forma antecedente ou incidental, tá, amigos? A tutela de evidência lá do 311 é só incidental. Não tem tutela de evidência em caráter antecedente. Maurício, o legislador poderia ter previsto? Poderia, mas a tutela de evidência é sempre incidente. Isso é uma questão doutrinária, a gente pode discutir bastante a respeito, mas a opção do legislador foi dizer que só a antecipada e só a cautelar é que podem ser antecedentes. Né? Incidentalmente, todas elas, tanto a antecipada, quanto a cautelar, quanto a tutela de evidência. Não se esqueçam também do seguinte, pessoal. Quando a gente fala de tutela provisória, o próprio nome já diz. Nós estamos diante de uma cognição sumária. Se a cognição é sumária, a tutela provisória, isso já caiu em prova objetiva várias vezes, a tutela provisória pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. Isso está lá no artigo 296. E outra coisa, vamos supor que o feito seja suspenso. As partes resolvem tentar uma composição. Aí pedem ao juízo a suspensão do feito. A tutela provisória que eventualmente tenha sido concedida ali, mantém sua eficácia ou não? Mantém. Ela vai conservar a sua eficácia durante toda a pendência do processo, durante o período de suspensão, só se tivermos alguma decisão judicial em sentido contrário, é que ela não mantém. Tá bom, amigos? Isso é extremamente importante, também já foi cobrado, está no 296. A tutela provisória conserva sua eficácia na pendência do processo, mas pode ser a qualquer tempo revogada ou modificada. Por quê? Porque é uma cognição sumária, não é definitiva. Parágrafo único. Salvo decisão judicial em contrário, a tutela provisória conservará a eficácia durante o período de suspensão do processo. Então, o processo está suspenso, conserva a sua eficácia. Se tivermos uma decisão judicial em sentido contrário, ela não vai conservar a sua eficácia. Tá certo, pessoal? Esse é um ponto extremamente importante também. Amigos, também tem uma questão, isso já foi objeto de prova objetiva, é uma questão bem interessante que eu queria discutir aqui com vocês, pessoal. Imaginem o seguinte, depois eu vou destacar alguns dispositivos do CPC que são importantes. Eu tenho uma tutela provisória, vamos supor, de urgência de natureza antecipada, que me foi concedida incidentalmente, mas não pelo juízo monocrático. Eu pedi, o juiz indefere, eu agravo de instrumento, olhem que caso interessante, eu agravo de instrumento, vai para o tribunal concede a tutela provisória que o juízo monocrático não me concedeu. Tá bom? Então eu tenho uma tutela provisória concedida por meio de agravo de instrumento. Não foi no juízo monocrático. Eu tenho essa tutela provisória que me foi concedida, eu sou o autor, a demanda continua, está tramitando. Chega no final, o juiz vai dar a sentença. E a sentença que o juiz dá ao final é de improcedência do pedido. Maurício, eu já sei onde você quer chegar. Eu falei bem mineiramente agora, né, amigos? Onde você quer chegar? Eu já sei. E com muito carinho, né, eu falo, com muito respeito e carinho também. Olha, Maurício, o que prevalece? Se aquela decisão do tribunal, a decisão de um órgão colegiado, que normalmente é feita por um relator, né? Ela é monocrática hoje. A decisão de um órgão colegiado em cognição sumária, ou prevalece a sentença do juiz numa cognição definitiva? Perceberam? Tutela provisória concedida por meio de agravo de instrumento.
subsequente sentença de improcedência do pedido, que é que prevalece. Vejam o que o STJ entende, pessoal. Aí está na telinha para vocês. O STJ entende que, nesse caso, o que prevalece não é o grau hierárquico, é a espécie de cognição. Ou seja, mais vale a certeza de um juízo de primeiro grau do que a probabilidade de um tribunal. Eu trouxe julgados um pouquinho mais antigos para vocês, né, mas poderia trazer vários julgados mais recentes, tá bom? Mas é só para vocês terem uma ideia que a gente tem posicionamento da segunda turma, tem posicionamento da quarta turma, para que vocês compreendam que o que deve prevalecer é a espécie de cognição. Pouco importa o grau hierárquico, né? Por quê? Porque a cognição sendo aprofundada, né, sendo exauriente, ela traz mais certeza, tá certo? Amigos, também um outro ponto importante que a gente precisa destacar. Toda e qualquer decisão judicial que concede, que nega, que modifica, que revoga uma tutela provisória tem que ser devidamente fundamentada. Isso está no artigo 98. Maurício, beleza, isso eu já sabia. Até porque a gente saiu de um sistema de fundamentação suficiente no CPC de 73 para um sistema de fundamentação exauriente. No CPC de 2015, vide artigos 11 e 489, parágrafo 1º. Tá bom? Isso é extremamente importante, é um artigo que eu destacaria tranquilamente para todos vocês. Um outro dispositivo também que eu queria lembrar, meus queridos amigos, é o artigo 300. E aí vocês vão falar assim, Maurício, por que o 300 ele é tão importante? Vocês vão entender pela leitura que eu faço a partir de agora com vocês, meus amigos. Principalmente os seus respectivos parágrafos, tá bom? Vamos lá, vou só abrir rapidinho aqui. Vejam só. O caput é tranquilo, ó. A tutela de urgência, que pode ser antecipada ou cautelar, o artigo 300 inaugura as disposições gerais, né, das tutelas de urgência. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, fumus boniuris, e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, periculum in mora. Fumus boniuris, periculum in mora, para eu conceder as tutelas provisórias de urgência. Tutela de evidência não precisa demonstrar periculum in mora. Maurício, é a segunda vez que você fala isso. É porque está no 311 e é muito importante, tá bom, amiguinhos? Vamos aos parágrafos, meus queridos amiguinhos. Olhem só. Parágrafo 1º. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução. Uma caução real ou fidejussória, idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada. E isso cai em prova objetiva, pessoal. Quando? Se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. O que o parágrafo 1º diz? Se a gente fizer uma leitura desse 300, parágrafo 1º, amigos, com o 302, que diz assim, ó, independentemente de reparação por dano processual, uma litigância de má-fé, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causará à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável, se obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 dias, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal, se o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Se a gente pega esse parágrafo 1º, do 300, com o 302, a gente chega à seguinte conclusão, queridos amigos. Nós estamos diante da chamada teoria do risco-proveito. Maurício, risco hífen proveito? Quando eu obtenho uma tutela provisória, evidentemente que eu tenho um proveito. Mas eu sei que ela é provisória, ela não é definitiva. É uma cognição sumária, então ela pode ser revogada ou modificada a qualquer tempo. É aí que entra o risco. O proveito é obter. E o risco? O risco é justamente a possibilidade que nós temos de alteração daquele conteúdo da tutela provisória. E se nós tivermos essa alteração, né, do conteúdo da tutela provisória que foi concedida, evidentemente nós precisamos ter uma garantia, uma caução real ou fidejussória, precisamos ter para eventuais prejuízos que a parte adversa tenha sofrido em razão desta
concessão. A responsabilidade aqui é objetiva. Se houve modificação, se houve alteração, o que é que acaba acontecendo, né, no conteúdo da tutela provisória? Se houve essa modificação, se houve essa alteração, a outra parte ela pode ter sido prejudicada. Imagine uma tutela provisória que vigorou durante 2 anos. A outra parte ela simplesmente teve inúmeros prejuízos durante esses 2 anos. Para chegar no final, o juiz dá uma sentença de improcedência. A outra parte fala, olha só, sentença de improcedência, né, que acabou de ser proferida, transita em julgado, e eu, ao longo desses 2 anos em que a tutela provisória vigorou contra mim, eu fui prejudicado. Eu quero ser ressarcido. Por isso que é uma faculdade do juiz estabelecer esta caução real ou fidejussória para garantir um eventual prejuízo que a parte adversa venha a sofrer e queira, claro, ser ressarcida. Teoria do risco-proveito, responsabilidade objetiva, importantíssimo que a gente lembre desse 300, parágrafo 1º e também do 302. Tá bom, pessoal? Voltando, queridos amigos, voltando ao 300, eu quero ler os parágrafos para vocês, tá bom? Parágrafo 2º, dizendo rapidamente que a tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. E o parágrafo 3º, dizendo assim, que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Se eu perceber que os efeitos daquela decisão concessiva da tutela de urgência de natureza antecipada são irreversíveis, a lei diz, não concede. Não concede. A gente entra numa questão ali bastante polêmica, né, pessoal? Essa questão da irreversibilidade. E por quê? Por que a gente entra numa questão bastante polêmica? Porque quando eu falo de um pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada para a realização de um procedimento cirúrgico, não tem mais como reverter. E aí eu tenho de um lado o direito à vida e eu tenho de outro lado o texto legal. E é claro que o direito à vida tem que prevalecer. É óbvio que eu vou determinar a realização deste procedimento cirúrgico. Sim, Maurício, isso é contra a legem, né? Eu tenho que determinar para salvar uma vida. Posteriormente, se teve gastos, né? Se for o caso de o plano de saúde, será que tenha, ou o ente federativo que tenha que realizar esse procedimento cirúrgico, ele queira cobrar depois, é uma outra situação. Mas eu não posso, entre ponderação de valores, entre juízo de valores, adotando uma ideia de proporcionalidade e razoabilidade, interpretar a lei. E levar essa interpretação, né, ao pé da lei, a letra da lei, né, levá-la em consideração, deixando de lado o direito à vida. Direito à vida é o maior de todos os bens jurídicos tutelados, como nós sabemos muito bem. Tá bom, amigos? Não se esqueçam, por favor, desse artigo 300, não se esqueçam, por gentileza, desses parágrafos e a conjugação também com o artigo 302. Maurício, outro ponto importante que você queira destacar rapidamente, e vou falar para vocês, amigos. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada, antecedente. Verdade. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada, antecedente. Essa é a grande novidade, porque cautelar antecedente a gente já tinha no CPC de 73. Artigos 303 e 304. Tudo que está ali no 303 e no 304, tudo é importante, pessoal, para que depois a gente fale do 311 e a gente encerre. O 303 diz assim, pessoal, inspiração no referê do direito francês, como eu disse, no 303, inspiração no direito italiano também. É a primeira vez que a gente tem a possibilidade de nos contentarmos com uma tutela antecipada só em caráter antecedente. Eu não estou preocupado com o meu pedido principal. É que aqui no Brasil a gente tem uma cultura, né, amigos, de que normalmente a gente vem com o pedido principal e no finalzinho a gente já coloca o nosso pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. Aliás, quando a gente vem com o pedido principal e no final a tutela antecipada, pessoal, não é porque vem na petição inicial que esse pedido é antecedente, ele é chamado de incidental, a gente sabe disso. A tutela antecipada antecedente é quando eu peço só ela. Vejam a redação do 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada
e a indicação, eu só indico, o pedido de tutela final com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Essa ideia, pessoal, ela vem basicamente no seguinte sentido. Olha, eu vou pedir a tutela antecipada, me contento e tá bom. Eu não quero ingressar com o pedido principal. Tanto é que o 304, rapidamente, pessoal, ele fala da estabilização da tutela antecipada concedida em caráter antecedente. O 304 diz: a tutela antecipada, concedida nos termos do 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso. E é recurso, tá, pessoal? E é agravo de instrumento. Não é qualquer meio de insurgência, é só recurso. E é agravo de instrumento, né? No caso previsto no caput, o processo será extinto. Por que extinto? Porque eu obtive a minha tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, em caráter antecedente, e acabou. Não preciso de mais nada. Perceberam, amigos? Eu me contento com ela. Eu não preciso de um pedido principal, não preciso de um pedido final. Ah, Maurício, mas depois que foi estabilizada, o 304 é muito importante nesse sentido. Depois que for estabilizada essa tutela antecipada em caráter antecedente, eu posso querer modificá-la? Tem alguma forma de eu fazer isso? Ah, tem sim, Maurício. Você pode ajuizar uma ação dentro de um prazo de 2 anos. Perfeito. Concordo plenamente com os meus queridos amigos. E não é uma ação rescisória. Não é? Qualquer das partes. Depois que estabilizou, tem 2 anos, para poder ingressar com essa ação. E o 304, pessoal, ele é tranquilo nesse sentido. Ele diz assim no parágrafo 2º. É um dispositivo importante. Qualquer das partes poderá demandar a outra com o intuito de rever, de reformar ou de invalidar a tutela antecipada estabilizada, nos termos do caput. Aí diz o parágrafo 5º, eu vou pular de propósito, do 2º para o 5º, que diz assim: o direito de rever, de reformar ou invalidar a tutela antecipada, previsto no parágrafo 2º deste artigo, extingue-se após 2 anos, contados da ciência da decisão que extinguiu o processo, nos termos do parágrafo 1º. Então, qualquer das partes, repito, amigos, pode rever, reformar ou invalidar essa tutela antecipada concedida em caráter antecedente. Muita gente pergunta assim até: Maurício, até a parte que foi beneficiada pela tutela? Até ela, amigos. Até ela. Vocês querem ver? Olhem que interessante. Vamos supor que eu ajuize um pedido de tutela antecipada em caráter antecedente para fixação de alimentos. Aí o juiz vai dar e fixa com base no binômio necessidade-possibilidade. Vamos supor que o juiz tenha fixado 5 salários mínimos. Perfeito. Fixou, estabilizou. 1 ano depois, a parte que foi beneficiada, o autor do pedido dessa tutela antecipada em caráter antecedente e estabilizou a decisão, 1 ano depois ele fica desempregado. Ele fala: 5 salários mínimos eu não consigo pagar. Ele pode ingressar com essa ação dentro de um prazo de 2 anos, repito, meus queridos amigos, para rever, reformar ou invalidar esta decisão. Até porque nós estamos diante, né, de uma cláusula rebus sic stantibus, nós tivemos uma modificação de uma situação fática, nada impede que isso aconteça. Tá bom, amigos? Mas a ideia principal do 303 e do 304 foi justamente a de dizer: nós podemos nos contentar com uma tutela antecipada antecedente. Não precisa deste pedido principal. Tá certo? Amigos, para a gente finalizar, o 311, que fala da tutela de evidência. Né? A gente teria bastante coisa para falar, mas nosso tempo acaba sendo muito curto. Nós temos no 311 um rol exemplificativo de tutelas de evidência. Né? A tutela de evidência ela tem natureza satisfativa. O direito está tão evidente, que até a concessão daquela tutela prescinde de você, como eu já disse, demonstrar o periculum in mora, o requisito de urgência. Basta demonstrar o fumus boni iuris. E por que eu digo que o rol ali, dessa técnica de aceleração de resultado do processo, por que aquele rol é exemplificativo? Porque a ação monitória é uma tutela de evidência. É um exemplo clássico de satisfativa. Quando eu distribuo uma petição inicial de uma monitória, buscando o cumprimento de uma obrigação de fazer, não fazer, de entregar coisa, de pagar quantia, o juiz de plano, olhando para a inicial, ele já determina a expedição de um mandado monitório, de plano.
Está tão evidente o direito, aquela prova documental escrita na ação monitória, artigos 700, 701 e 702, que o juiz já determina de plano a expedição de um mandado monitório para que em 15 dias a parte contrária cumpra aquela obrigação de pagar, de entregar coisa, de fazer ou de não fazer. Ali é um exemplo de tutela satisfativa, de evidência. Por isso que eu digo que os 4 incisos do 311 compõem um rol que nós chamamos exemplificativo. Dentre ali as hipóteses que nós temos nos 4 incisos, por exemplo, pessoal, tem um inciso que é o primeiro, que diz assim, é possível conceder tutela de evidência quando ficar caracterizado abuso de direito do réu, né, abuso de direito da defesa, ou manifesto propósito protelatório do réu. Nós temos o inciso segundo que diz que é possível a concessão de tutela de evidência quando nós estivermos diante de suficiência de prova documental pré-constituída e, é conjunção aditiva, não é alternativa, muito cuidado, e existência de tese firmada em precedente ou súmula vinculante. Nós temos um inciso que autoriza a concessão de tutela de evidência quando se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, e temos no inciso 4 do 311 a possibilidade de concessão de tutela de evidência quando a inicial estiver instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Por que eu falei dos 4 incisos do 311? Pessoal, para que a gente atente ao parágrafo único. Porque desses 4 incisos, o 311 tem um parágrafo único. Os 4 incisos, o parágrafo único diz assim, nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o juiz pode decidir liminarmente. O contraditório fica diferido, postecipado, postergado, também é outra expressão, né? O inciso 2 diz assim, é possível concessão de tutela de evidência, repito, né, eu já havia falado, quando as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e, repito, conjunção aditiva, e, cuidado para o examinador não colocar ou, amigos, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante, e 3, se tratar de pedido rei persecutório, fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob combinação de multa. Pessoal, são 2 hipóteses em que o juiz pode conceder liminarmente. Não precisa ouvir a outra parte. Inaudita altera pars. Por que no inciso 1 e 4, isso também está no artigo 9º, parágrafo único, inciso 2º, pessoal. Por que nos incisos 1 e 4 do 311 não há essa possibilidade de decidir liminarmente? Porque a gente já teve manifestação do réu. Se eu já tive manifestação do réu, né, o próprio inciso 1º fala, quando ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. O réu já se manifestou na demanda. Aí eu vou pedir uma tutela de evidência, eu vou ter que ouvir as partes antes, para evitar decisão surpresa. Inciso 4, pessoal, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha a prova capaz de gerar dúvida razoável. Eu já tenho manifestação do réu nos incisos 1 e 4. Então, se vier um pedido de tutela de evidência, eu tenho que dialogar, não posso decidir liminarmente, porque a gente tem proibição da vedação surpresa lá no artigo 10, porque a gente tem um contraditório substancial no artigo 9º. Tá bom? Meus queridos amigos, é isso. Tentei ser o mais objetivo possível dentro do tempo que nós temos. Espero que tenha sido proveitoso. Foi um prazer enorme estar aqui com todos vocês da Verbo, tá bom? Estou inteiramente à disposição nos nossos canais de contato. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.